meus queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos na nossa 10ª semana do Seminário de Vida Diga Sim a Deus. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê o entendimento necessário para realizarmos bem, essa missão que o Senhor nos deu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, essa semana a gente vai tratar de 2 carismas, o dom de ciência, o conhecimento, e o dom de sabedoria. Então vamos começar falando um pouquinho do dom de ciência, que está aí na sua apostila, na página 95. A gente sabe que esse carisma, esse dom, ele está ali, relatado na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 11. Também já vamos adiantar aqui, que tudo aquilo que a gente já sabe, que já falamos nas semanas anteriores, que é o Espírito Santo quem dá. Ele dá da forma que ele quer, como ele quer, a pessoa que ele deseja. Não é mérito próprio, os carismas são dons especiais para proveito da comunidade, é para a gente trabalhar em comunidade, é para rezar por o outro, é para ter uma palavra para o outro. Não é para o meu proveito, não é para a minha oração pessoal, mas é para a comunidade, ok? Então, uma coisa importante que eu já quero falar para vocês é para a gente tomar cuidado a partir de agora, porque a gente pega o texto bíblico e muitas vezes a gente faz uma pregação em cima do texto e não mostra onde está ali a palavra de ciência, a palavra de sabedoria. Vamos pegar o exemplo de Maria, quando ela visita Isabel, ela chega na casa de Isabel e diz Shalom, E Isabel, no mesmo instante, já diz que João Batista, que é o primo de Jesus, já se movimenta no seio de Isabel, e ela diz: de onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor. Olha bem, ela nem sabia, de que forma tinha acontecido essa gravidez de Maria, e ela já faz ali uma revelação. A gente precisa mostrar que aí está o que o Espírito Santo já soprou aos ouvidos de Isabel, que ela já percebe, ela já fala algo sobrenatural, Não foi natural. Então, dá uma bela pregação essa passagem, dá, mas aqui a gente precisa se ater à questão, do dom que está ali revelado. O dom de ciência, ele sempre vai dar, então, um diagnóstico, Eu estou rezando por alguém, o Senhor vai dar uma visualização, um cheiro. O Espírito Santo, ele se manifesta em cada um de uma forma, por isso, nessa parte dos dons, é preciso conversar, é preciso perguntar o que você sentiu, qual foi o retorno da pessoa que você rezou, Você, esse formador, o servo, não vai ter resposta para tudo, vai ter que sempre conversar, a pessoa ir descobrindo de que forma o Espírito Santo se manifesta naquela pessoa, de que forma fala com aquela pessoa, é muito pessoal. Algumas coisas são parecidas, mas também há essa questão da pessoalidade, Então, a gente precisa trabalhar essa questão aí, que o Espírito Santo, quando ele revela, quando ele dá uma visualização, não é uma banalidade, é algo sério. Então, ele está querendo, talvez, revelar a causa de um trauma, de uma doença, de uma cura interior. Então, ele vai dar os indícios ali e as condições para depois que a cura aconteça. Então, veio uma visualização e o discernimento foi: olha, você precisa orar o terço, olha, você precisa perdoar. Então ele dá um diagnóstico e talvez venha uma palavra de sabedoria depois para que a cura realmente aconteça, Para que o dom de ciência é uma revelação para algo depois, ok? Uma coisa importante também é que o Espírito Santo, ele não revela algo que vai constranger, que vai deixar a pessoa numa situação difícil que ela não queira. Então, se isso acontecer, pode ser que a pessoa sabia de uma dificuldade, de um erro, de um pecado e fez uma revelação ali porque não teve coragem de fazer uma correção fraterna, Isso não pode acontecer. Então, é sempre o Espírito Santo quem fala. Se Deus precisa fazer algo, uma correção mais profunda, ele vai dar uma palavra, uma visualização que a pessoa que rezou não entende, a pessoa que recebe entende, porque Deus fala diretamente com ela. Então isso é muito importante, que a gente tenha muito, muito firme assim, em cada um de nós. Também, essa semana, a gente vai ver a passagem do paralítico, Onde o mais importante, a primeira coisa que Deus ali faz que Jesus faz ali é
o perdão dos pecados. E aí é preciso, em vez de ficar pregando a questão do pecado, que ele, né? É importante sim falar da vida espiritual. Mais importante foi a vida espiritual daquele homem e não a sua cura física. Até porque a cura física não é indício de salvação, não é? A gente já sabe disso. Mas aí é importante demonstrar ali no versículo, quando Jesus percebe o pensamento que está no coração deles. Como que ele pode perdoar pecados, né? Quem ele pensa que ele é. Então, assim, importante sempre trazer essa realidade. Depois vocês vão ver também outras passagens, não vou pegar todas, né? A gente vai ver que a cura interior, a cura física, ela pode acontecer ali com uma palavra de ciência. E o segundo carisma que a gente vê essa semana é o de sabedoria, né? A passagem principal desse da sabedoria é a passagem do rei Salomão, que a Sagrada Escritura vai mostrar que ele, quando teve a oportunidade de pedir algo a Deus, seja o que fosse, ele pediu sabedoria. Então é preciso pedir sabedoria, né? Preciso sempre pedir a sabedoria, pedir os carismas, especialmente a sabedoria, que é uma manifestação sobrenatural, não é uma sabedoria que vem com os estudos, uma sabedoria, né, que vem com a velhice, mas é uma sabedoria sobrenatural, uma palavra que Deus dá ali na hora certa, que a gente nem estava pensando naquilo e de repente Deus revela algo, Deus dá uma palavra, os ânimos se acalmam, a situação se resolve. Por quê? Porque foi uma palavra de sabedoria vinda do próprio Espírito Santo. Então, há algumas dúvidas, né, que já surgiram no seminário. Mas por que a igreja e até nós, né, a apostila anterior também, por que a gente usa a passagem do rei Salomão, sendo que se a gente avançar um pouquinho a mais na leitura dessa passagem, né, da sabedoria do rei Salomão, a gente vai perceber lá na frente que ele pecou e pecou gravemente, né? E por que a gente continua usando essa passagem? Porque o pecado pessoal da pessoa não retira o carisma que Deus deu. Porque foi presente, foi ele que deu, não é mérito eu ter qualquer um dos carismas. Deus dá a cada um conforme a sua vontade, conforme a necessidade da sua comunidade. Então, ele não retira a sabedoria de Salomão porque ele pecou. O pecado pessoal, nós vamos prestar conta a Deus desse pecado. O carisma a gente vai usar para benefício da comunidade, não são os carismas que nos santificam, não é? A gente já sabe disso, são os dons infusos. Então, se houver algum questionamento, é essa a explicação. A própria igreja usa como referência de sabedoria, né, a passagem do rei Salomão, que diz, a Sagrada Escritura foi o rei mais sábio, né? E no último dia da sabedoria, tem uma frase que está lá em Tiago, 1,5, se a alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que concede generosamente a todos, sem impor condições, e ela lhe será dada. Então vamos pedir a Deus a sabedoria que vem do Espírito Santo, porque é uma palavra certa, na hora certa, do jeito certo, um comportamento certo, um se calar na hora certa, né? Isso é um dom carismático da sabedoria, que é do próprio Espírito Santo. Que o Senhor nos ilumine nessa semana, no nosso seminário, e que Ele possa dar muitos frutos, né? Muitos frutos para a igreja e para o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.